É porque Mas, assim, eu aí acho que também, abreviei, assim, Cintia, é por causa do horário. Sexta-feira, o Instagram, ele tá ofertando muitas lives, né? Então, acaba que ele peca um pouco na qualidade. Eu já tenho visto várias lives hoje em dia e eu vejo que tem umas que eles o sinal não é o mesmo. Mas, enfim, vamos continuar. Então, a primeira coisa, quem for ficar um ano a mais, né? Eu contei toda a experiência de ter conhecido o Eric e tal. Então, quem for ficar um ano a mais que 3 meses na Dinamarca, precisa tirar o visto. Eu paguei em torno de R$ 900. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. A Dinamarca, então, não foi uma opção, foi o seu orientador, ele que foi a opção, né? Ele tá. tem... Daí, automaticamente... atualmente, eu olhei, eu acho que ele está com 517 artigos publicados. Então, ele foi... Com certeza, ele foi a opção. E ele é dinamarquês? Ele é dinamarquês. O Eric é dinamarquês. Tá. Então, assim, aí eu peguei a documentação, entrei com visto, fui a Brasília, saí de Maringá e fui em Brasília. Porque é o único lugar que tira, porque tem que ser Brasília. São Paulo não tem como. E aí, lá na embaixada, consegui tudo certinho. E aí, viajei dia 1º de abril de 2014. Eu fui às cegas, porque assim, o que eu conhecia da Dinamarca é um aluno brasileiro, Rosenberg, ele tinha ficado 3 anos lá, e aí ele me deu poucas informações, porque homem é diferente para passar para mulher, né? Falei, então tá. E a Mariana... Homem não e a Mariana Mihorf, que é uma pesquisadora topíssima do Uruguai, uma querida, minha amiga até hoje, que fez o doutorado com o Eric, tinha feito o mestrado em Londres, com outro pesquisador muito bom. E aí a Mariana me deu mais detalhes. Aí eu cheguei lá já com um apartamento. Então, cheguei em Copenhague, e Copenhague, o aeroporto é maravilhoso. E eu cheguei na campanha de 2014, que dependendo do voo que você chegava, tocava-se música dentro do aeroporto. E na hora que você fosse pegar a sua mala, poderia ter um presente em cima. E aquilo foi para mim assim, que você chegar já assim, uma viagem que eu fui, meu voo foi Goiânia, Cuiabá. Não, Goiânia, São Paulo, Cuiabá foi na volta. São Paulo, Londres, Copenhague. E aí de Copenhague é a maior cidade, tem em torno de 2 milhões de habitantes, mais ou menos. Eu fui para o interior do país, que é uma cidade chamada Silkeborg, que fica a mais ou menos 60, 70 quilômetros de Aarhus, que é a segunda maior cidade. E aí, devido a isso, lá em Aarhus é linda, maravilhosa. Tem a Universidade de Aarhus, só que o instituto que eu participava lá ficava em Silkeborg. Então, eu saí de uma cidade de Maringá, que é enorme, perto de 500 mil habitantes. Sou de Barra do Garça, que tinha na época 60 e poucos mil habitantes. Fui para uma cidade do tamanho de Barra do Garças, que é Silkeborg. Aí, quando chegou em Silkeborg, aí só peguei um trem, né? Aí você pega um trem, é tudo muito evoluído. Porque, assim, quando você chega na Dinamarca, você acha que todo mundo fala dinamarquês. E, na verdade, todo mundo fala inglês. Eles falam dinamarquês. Todo mundo fala inglês. Lá é fantástico. A educação lá, então, por exemplo, quando eles chegam mais ou menos na 5ª série aqui, que é 6º ano, eles recebem um tablet. Mas é um tablet mesmo da Apple, sabe? Público. Público, com as lições do inglês para ir treinando em casa, por exemplo. E aí, quando eles terminam a high school, eles têm o inglês. A minha experiência, aí o meu orientador todo tinha me esquecido, aí no outro dia ele apareceu lá na minha casa com café da manhã tradicional dinamarquês, que é um pão assim, um pão, aí tem umas rosquinhas que é tipo croissant? É com massa de croissant, só que tem um melado assim no meio, que é muito gostoso, que lá se você pensar em comprar todos os dias, você engorda pra caramba, porque é muito bom.
E aí, a partir daí, eu me levaram até o instituto. Quando chegou no instituto, eu fui de carro, né? E voltei de bicicleta, porque eu já ganhei uma bicicleta no dia do instituto. E aí, me forneceram uma mesa, um local, meu escritório, e me falaram as regras básicas. Aí, contaram que o almoço eu poderia levar, ou poderia almoçar do lado lá, que era o parque aquático da cidade, que era do lado de um restaurante bem bacana. E a maioria dos estudantes, como era 30 coroas, a maioria comprava os tickets por mês e almoçava lá. Então, assim, a primeira coisa, lembrando assim, falar sobre a rotina dinamarquesa. Sim, tá até anotado aqui para falar disso. Uhum. Como na família, os dinamarqueses, primeira coisa, a maioria deles, eles casam muito novos, né? Dificilmente você vê um dinamarquês com 40, 50 anos, solteiro ainda, né? E o divórcio é incomum lá, né? Geralmente eles preservam bastante a família. E aí, eles têm essa rotina de trabalho. Então, todo mundo trabalha por hora. Então, é um país que é hora trabalhada. Imposto é igual e desigual. Então, o imposto é assim. Se eu sou muito rica, eu pago mais imposto da pessoa que é mediana. Mas não existe pobreza. Não conheci pobreza lá. Não existe isso. Então, eles entram no trabalho às 7 ou 8 da manhã. E aí eles têm um break, né? Tem um almoço muito curto, que é um sanduíche. Geralmente é o pão preto, o broil deles lá, que é fantástico. E aí eles põem com uma proteína, Uma meia horinha, né, põem de uma almoço. proteína, uma salada tal. Dificilmente tomam refrigerante, raramente, né? Eles e também não gostam muito de suco. O dinamarquês não gosta de suco, ele gosta de cerveja. Isso é incontestável, né? E aí, a partir daí, eles vão e trabalham à tarde e 4 horas para tudo, praticamente. 4, máximo 5 horas. Fecha tudo, tudo. O máximo que fica é os barzinhos, é algumas coisas, supermercado, que fica até as 10, tranquilo. Mas as empresas fazem. Porque, assim, lá tem a tradição que você tem que ter o almoço no trabalho, mas a janta é em família. Então, o almoço é um prato frio e a janta é um prato quente, que se serve às 6, 6:30 ou 7. Então, assim, pontualidade. É isso que eu ia falar. Eles são bem rotineiros Demais, mesmo, demais. bem Então, assim, sistemáticos quanto a eu tive a isso. oportunidade de jantar muitas vezes em casa de dinamarqueses. Fora assim, meu orientador ele não era básico, porque ele era mais gringo que dinamarquês, né? Só que, por exemplo, se eu chegasse e te mandasse um convite para jantar na minha casa, eu falava para você 7 horas da noite. Não existe 7:30. 7 horas, Se fosse 7 horas a pessoa tá brasileiro, abrindo a porta para você. E geralmente você leva um vinho ou leva uma flor, alguma coisa, e aí te serve a comida. A comida lá, a melhor, sim, não tem jeito. É o porco com batata. Não tem. Tem um porco muito famoso lá, como se fosse a barriga de porco aqui, nossa. E eles colocam no forno e fica crocante. É a melhor comida deles. Tanto que quando eu vim embora, que eu fiz muita amizade lá, inclusive com bastante dinamarqueses. E aí o pessoal do Instituto perguntou para mim assim, que eles fazem festa lá quando a pessoa se vai embora. Aí, o que você quer comer? Eu falei, a comida de Natal. Porque no Natal eles servem esse porco maravilhoso, com batatas, 2, 3 tipos de batata, com molho. Então, assim, a carne é quase sempre não com muito tempero. O que tempera mesmo as comidas são os molhos. E já que eu tô falando, vou falar da ceia de Natal. Então, assim, a ceia de Natal geralmente começa às 6 da tarde. Então, tem, assim, o jantar, que é esse porco. Aí é pato. Aí algumas saladas, porque tá muito frio, então ninguém quer salada, tem muita batata mesmo. Aí tem o repolho, o chucrute. E depois tem, enfim, você janta normal lá, porque toda a Europa tem um costume que a gente não tem aqui no Brasil, né? Janta se tomando vinho, tomando alguma coisa. Então as crianças tinham
a cerveja para criança, porque ela existe, então não tem muito refrigerante, mas tem cerveja para criança. E aí, depois disso, você tem um momento que você vai para árvore de Natal e você dança, né? As crianças, geralmente, mas eu era convidada, eu também fui dançar com as crianças. Então, você dança em volta da árvore de Natal e depois vem mais ou menos o Papai Noel, na época o pai das crianças vestiu, né? E vem e entrega os presentes. E lá é tão certinho, não sei se eles vão conseguir manter, né? Mas, por exemplo, a casa que eu passei o Natal eram 3 crianças. Todos os anos eles fazem um calendário para as crianças, metas para as crianças cumprirem, questão de educação, de notas, de não sei o quê. Então, quando chega no final do ano, essa criança que realmente cumpriu, ela ganha o melhor presente. As outras vão se contentar com lembrancinhas. Então, elas ganham lembrancinhas. E não tem esse negócio de dar o melhor presente para todos os 3. Aí, o próximo ano, então, o mais velho ganha, o próximo ano é do meio. Aí, do meio vai ganhar e vai acabar tendo essa rotina, né, das crianças. Outro ponto que eu observei lá de muito positivo é quando se chega assim com 16 anos, termina-se o 2º grau. Então, eles lá tem 3 tipos de graduação. Tem a técnica, tem a graduação com cursos mais... o curso técnico que não é graduado, né? Só o técnico. Tem aquele que é mais curto e tem aquele principal. É sempre julho, né? Que é a formatura do 2º grau. E aí, no dia da formatura, eles desfilam na rua, porque eles concluíram. Não é fácil a escola lá, é difícil, eles têm que se dar... Uma das vai para melhores, 3 né? áreas, né? Matemática é muito parecida com o modelo americano. E aí eles desfilam e cada um tem um cap de navegante, de marinheiro. E aí a cor daquele cap é a área que ele escolheu seguir na faculdade. E aí, tem mais uma coisa. Tem aqueles que tem o cap que é preto. Se você visse o adolescente com o cap preto, ele foi o melhor da turma. Ele foi o melhor da escola. Então, ele ganhou bolsa integral na faculdade. Então, assim, e aí é uma libertação mesmo. Eles vão passando na casa dos amigos, vão comendo, vão bebendo, eles são livres para fazer o que quiser. Mas 16 anos é independência. Então, assim, tem muitos pais que ainda seguem e falam assim, alto, né? Vai para fora, vai arrumar alguma coisa para você fazer e um ano de teste. Então, você vê muito depois deles no supermercado, trabalhando, em várias outras coisas trabalhando, porque eles têm que provar também que conseguem se sustentar. E eu achava isso fantástico lá, porque é uma lição de vida. E independente de classe social lá, daquele pai mais rico, daquele pai mais mediano, isso acontece. Outra coisa, todo mundo me pergunta, né? Mas por que é classificado o país mais feliz do mundo? Ele ganha quase todos os anos como o país mais feliz do mundo. O país, eu tenho para mim, né? Eu perguntava, porque assim, não estou falando que não tem pontos negativos, já falo, mas é por causa da igualdade social. Eu acho que para mim isso que eu te falar. É a igualdade social. Eu também andei pesquisando isso, né? Igual a gente já tinha conversado, e aí tem essa ligação, né? Esse link com a igualdade social, igual você falou, não tem pobreza, então as pessoas têm a tendência de ter meio que a mesma facilidade, né? Não sei se é facilidade, mas... assim, o sistema de saúde lá, ele é pago através de impostos. Então, assim, quando você chega na cidade, eu não sei se a Carol Potter tá aí, isso é para ela. Ela saiu. Mas você vai ter o Yellow Card, que você tem que ir na Comune lá é a prefeitura. E lá na Comune você vai falar, olha, eu sou estrangeiro, aí você mostra o visto, né? Você tira, aí eles te dão a permissão de ficar no país. Consequentemente, você ganha uma identidade provisória, que é o seu número. Então, por exemplo, lá eu precisei ir na médica
Então, quando eu cheguei na médica, você chega no lugar e você passa o cartão. Quando você passa o cartão, lá dentro a médica já recebe todos os seus dados. E aí, a partir daí, quando você faz uma consulta com ela, muito rápida, sim, tal, que você precisava, ela já te manda a receita para você, ela passa seu cartão, a farmácia já recebe. Então, lá ninguém compra remédio sem a receita. Então, é tudo muito correto, tudo muito certo, né? Aí o pessoal me pergunta, não te assustou? Não, não me assustou, porque eu acho isso super certo, né? Eu acho que Porque é certo, né, fazer porque isso. se todo país fosse assim, era fantástico. E aí eu vi também que a questão de, não sei se você sentiu isso, mas a questão de comunidade mesmo. As pessoas se preocupam umas com as outras. Isso também é um dos motivos para eles serem classificados como um dos Mais países feliz. mais felizes do mundo. Olha, porque o imposto é um dos mais altos, né? Você paga imposto feliz. É um dos mais altos. Como assim? Mas por que eles, assim, a preocupação com o outro é igual eu falo, assim, eu até falei com a Cíntia ontem, eu falei, Cíntia, se eu falar pra você que eu chorei na Dinamarca um dia, eu tô mentindo. Não chorei, nem se eu tinha saudade do Brasil, não. Não chorei nada, não tinha como você cair lágrima naquele lugar. Eles se preocupam muito. Eu vou fazer uma observação que todo mundo... Eu falo lá que segurança lá é fantástico. Você pode voltar para casa 4 horas da manhã, mulher, sozinha, ninguém mexe com você. Quarta-feira eu fiz uma live com a menina que morou na China, né? 2 anos. Ela falou, Cíntia, eu voltava 3 da manhã, 4 da manhã, sozinha. Não tinha problema. Eu falei, tá vendo? É aqui o Brasil. Oh, meu Deus. América do Sul. Vou dar um exemplo. Assim, os dinamarqueses, eles sofrem muito com o clima. Eles ficam depressivos mesmo. E quando chega outubro, tem a mudança, né, dos climas. Igual eu falei pra Cíntia, hoje, gente, é o dia da oração lá na Dinamarca. Então, todo mundo levantou e fez uma oração para todas as pessoas do mundo, para todas as religiões. Então, hoje foi um dia que todo mundo fez isso. E aí, quando chega final de inverno e final de outono, eles têm umas férias, mini férias mais longas para poder se adaptarem à mudança brusca do clima. Aí, mas aqui no Brasil não muda? Não muda. Mas lá é mais ou menos você ter o sol até 10 da noite, depois você não ter sol. Então, o inverno lá é ruim por causa disso, porque você não vê o sol. Né? Tem muitos lugares, Estados Unidos, para ser inverno nos Estados Unidos, neva, depois tem aquele sol maravilhoso. Na Dinamarca, não. Então, é muito difícil ter um sol depois de uma nevasca lá. Então, é muito escuro. Então, isso é um pouco depressivo, né? Fica muito escuro e eles sofrem muito em relação a isso. Mas eles compensam no verão. Então, tudo que eles têm que fazer é no verão. No verão, eles fazem os maiores festivais, fazem muita coisa. Eu morei numa cidade turística, de lagos para todos os lados. Então, Silkeborg tinha um festival muito famoso, 2 famosos, né? Jazz e de fogos de artifício. E aí eu fui com o pessoal do instituto, todos os estudantes, o Eric, todo mundo, a gente foi para ver um show do ABBA lá. E aí tá todo mundo muito feliz, né? E eu fui com a bolsa. E aí, de repente, no meio do caminho, eu perdi a bolsa, porque aquela bolsa de correntinha que você prende assim. E aí eu perdi. Aí tava meu celular, tava a chave do apartamento, eu morava sozinha lá. Aí eu cheguei, eu falei, meu Deus, olhei pro Érico, eu falei, meu Deus, e agora? Nossa, como que eu vou fazer? Ele falou assim, não se preocupe. Aí a gente foi no policial e comunicou o policial, né, que tinha achado. Aí o Ivan, mas a Cíntia, falou assim, não, você dorme lá em casa, vamos dormir lá em casa. Aí quando chegou lá, aí eu falei bem assim, aí o Ivan falou bem assim, vamos buscar? Porque os Ei, você pode, né? Pelo iCloud você localiza. Fine. Aí começou a piscar, falou assim: já sei o lugar, pegamos as bicicletas e voltamos. Quando a gente chegou lá, eu falei assim: meu Deus, tava no posto da polícia de coisas que foram achadas. E eu tinha dinheiro, eu tinha cartão, eu tinha identidade, eu tinha celular. Tava tudo. E tudo tava lá. Tudo dentro da bolsa. Então, aí o policial dinamarquês falou bem assim: olha. É o seguinte,
Não se preocupe, eu já estava organizando as coisas. A gente ia levar na tua casa ou na casa do rapaz que deixou o contato. E aquilo, eu fiquei tão feliz, que eu falei bem assim, meu Deus, aconteceu uma coisa comigo. Se acontecesse em qualquer outro lugar do mundo, eu nunca mais acharia minha bolsa. E aqui eles devolveram. E aí você entra por um lado assim que eles são muito entre eles, realmente, igual a gente brincava lá no instituto, porque o Eric só levava gente de fora. Então, ele tinha, na época de estudante dele, tinha eu e mais 2 chineses, e os outros estudantes da Índia e do Uruguai. O pessoal do Uruguai era do Eric também. Então, a gente tinha uma comunidade muito boa de uns 12, 13 estudantes estrangeiros. E alguns dinamarqueses que participavam das festinhas com a gente. Só que quando os dinamarqueses falavam com a gente, eles falavam em inglês, mas entre eles em dinamarquês. Então, eles têm isso muito patriotismo. Muito patriotismo. Tanto que quando essa camiseta que eu estou usando é a bandeira da Dinamarca. Eu ganhei, foi um presente de um casal que era técnico lá, que era super fechado, assim, eu ia fazer as coletas com eles e eles me deram a camiseta. Então, assim, eu indico para todo mundo, quando for para estudar, é fantástico. É fantástico, fantástico. Você tem muita experiência muito boa. Tem os programas do Brasil, acho que agora diminuiu bastante, mas tem o Erasmus, que é da Europa, que dá para conseguir bolsa. E quando é para turismo, não se limite a Copenhague. O país tem muita coisa legal. Então, assim, Copenhague tem Tivoli, que é o parque, né, que é fantástico, ele é lindo. Copenhague eu fui bastante no inverno. Então, Tivoli no inverno, ele tava um conto de fadas. E tem Nihal. Nihal é aquele. Todo mundo, quando procura Copenhague, aparece uma foto de várias casinhas coloridas. Ah, é essa mesmo. Nihal 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 a cidade? Aí sabe o que significa Nihal em chinês, em mandarim? Oi, não. Nihal, lá é o antigo porto. Então, lá em Copenhague, e é uma das áreas mais caras hoje em dia para você comer um peixe defumado, que eles têm lá, maravilhoso. Então, nesse lugar, antigamente, logo depois da guerra, virou um ponto de droga, prostituição. E os dinamarqueses, eles têm isso, né? Tem essa vantagem. Eles pegam tudo que é ruim e tornam bom. Então, na época, um decreto da rainha para acabar, né? Não tem ponto de droga dentro de Copenhague, nem em outra cidade. Não existe. Então, se tiver que conseguir droga de outra forma. Só que Copenhague... Mas aí eles fizeram alguma... Como que eu posso dizer? Eles tiraram com força da polícia... Ou foi algum sistema, ou uma orientação, alguma campanha que eles conseguiram reverter isso? Você sabe? Teve algumas batidas policiais e teve orientação. Mas aí o que aconteceu? Dentro de Copenhague tem Cristiânia. Cristiânia é o local onde tudo pode. Então, Cristiânia, você entra lá, mas não tem roubo, não tem, sabe? Mas tem outras coisas que não deve lá fora e Cristiânia tem. Então, dentro de Cristiânia tem... Tipo é tipo uma favelinha. A gente fala, não é que é favelinha, mas Cristiânia é muito bonita. É tipo uma comunidade mais hippie que tem dentro de Copenhague. Então, ali é mais ou menos o permitido. E aí, Cíntia, quando a gente tem... quando a gente fala também de turismo em Copenhague, a gente fala também da Pequena Sereia, a Little Mermaid, que é do escritor dinamarquês. Aí eu vou aproveitar, vou mostrar. Tem esse livro aqui que é fantástico, que é do Hans Christian. Que ele, se a gente pensar da historinha do patinho feio, daquela menina que tinha um monte de colchão, a maioria dos nossos contos de fadas da infância foi escrita por um dinamarquês. Aí ele tem uma casa que fica pertinho, acho que é Horsens, pertinho de Copenhague. Também é um ponto turístico fantástico para ir. Tem umas comidas muito boas lá perto da casa dele. Agora, Copenhague mesmo, ela é
fantástico. Você chega lá, eu não indico ir no inverno. Teve o Pablo até foi agora no inverno, eu não indico, eu indico verão. Dinamarca tem que conhecer no verão, né? Tem muito festival, tem muita coisa boa no verão. Então, assim, lá em Copenhague é tudo muito bonito. Tem as igrejas, além do título, tem os museus mais turísticos dentro de Copenhague. Só que quando você tem um planejamento, por exemplo, eu quero ir para a Europa e quero conhecer os países nórdicos, quero ir em todos e tirar um tempo maior. Então, a Dinamarca você pode fazer ela de bicicleta, porque ela tem ciclovia para andar no país inteiro, para chegar na ponta do mar de Kattegat, que ela divisa com a Noruega, até ali com a Suécia. Então, é muito planejado. Então, por exemplo, eu quero ir no verão e eu não quero pagar muito para hotel. Então, eu aviso, tem algumas comunidades de casas que eles recebem você. Porque não é barato. A gente brinca assim, a custo de vida lá não é barato. Mas, assim, essas casas que você está falando é igual o Airbnb? É parecido com o Airbnb, só que o Airbnb, a pessoa não está junto. Essas pessoas ficam e elas alugam um quarto, elas estão ali, né? O Airbnb você pega sem nada. Outro fato interessante da Dinamarca é a moeda. Então, assim, a coroa... eu ia falar o poder de compra dela. Então, hoje eu vi que a moeda, quando eu morei lá, a moeda dinamarquesa ela valia 0,50 do real. Hoje, né, como todo mundo, quem viaja aí sabe que tá um caos comprar moeda, mas hoje ela tá 0,83. Então, ela subiu muito. Então, por exemplo... Mas ainda é bom, né? 1 por 1 tá ótimo. Eu achei que era mais caro. Só que nada lá é uma moeda. Só que as coisas lá são caras, lá né? é uma moeda dinamarquesa. Então, por exemplo, você vai comprar qualquer coisa é 30 coroas. Você entendeu? O mínimo 30 coroas. Um cachorro quente é 30 coroas. Era 30 coroas. Então, pra você ter ideia. Meu Deus. Aí eu até brinquei com a Cíntia, né? Com o supermercado. Quando eu fui lá, poucas vezes eu comi carne do Brasil ainda. Eu chegava lá, via lá, né? JBS, as bandejas lindas da JBS. Mas se eu fosse comprar, eu pagaria R$100 em 4 bifes. Então, eu comi muita carne de porco. E esqueci de te perguntar isso. Porque a gente você foi, né, emendando, e aí a gente até esqueci. Você falou agora que quando você ia comprar alguma coisa ia ficar muito caro. Mas você recebia em dinamarquês ou em dólar? Porque você foi você não tinha nem bolsa. Como que foi? Não, eu fui com bolsa, pelo contrário. Eu fui com bolsa, eu fui com bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Então, na época, a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, você abria uma conta no Banco do Brasil. E essa conta era um Banco do Brasil, tipo, já internacional. E a minha bolsa era em euro. Então, eu me dei bem, né? Porque a bolsa era em euro, sabe? Mas, por exemplo, a minha amiga que morou em Praga, a Thaisa, a bolsa dela era em euro, só que ela estava em Praga. E Praga é extremamente barata. É muito barata. Então, ela fez muito mais coisa que eu. Deu sorte também. Essa menina que eu fiz a live com ela também, que morou na China, ela recebia em dólar. E você sabe que o Ian, ou nem sei o outro nome que eles chamam lá, é metade. Tipo assim, ele é 70 centavos do real. Então, assim, eles estavam esbanjando dinheiro lá, porque recebia em dólar. E o dinheiro era mó baixo. Então... mas assim, enquanto a bolsa, não posso reclamar, eu recebia antes. A cada 3 meses eles depositavam. Então, oi, Jô. Oi, Jô, tudo bom? Eu recebia antes. Então, assim, eles depositavam certinho. Então, o que eu fazia? Eu preciso me controlar aqui, porque ficar sem dinheiro não dá. Aí, a cada 3 meses, eu pagava 3 meses de aluguel e pagava 3 meses de almoço. Que eram as contas que eu tinha fixas lá, né? Então, foi. Tanto que eu falo, a viver lá foi fantástico, porque você tem
o inverno. Todo mundo me pergunta como que você pegou as temperaturas, como que você ficou no escuro, né? Não para. Eu até brinco, na Natal, que eu passei em Copenhague, aí eu viajei no outro dia de carro até chegar em Silkeborg. Eu viajei porque no outro dia eu tinha que fazer coleta. Eu tinha experimento. E aí a gente... E qual foi a menor temperatura que você pegou? Menos 27. É igual eu peguei menos 29, mas foi um dia que eu nem saí de casa, porque tava, né, aquela coisa. Mas, e a sensação, a tendência é ser pior, né? É pior fora, porque dentro é assim. Por isso que eu falei, são muito organizados. No inverno, os impostos são mais caros. Como eu morava num apartamento do Instituto, da Universidade de Aarhus, então, assim, eu não paguei heating, eu não paguei aquecimento. Já estava incluso no meu aluguel. A internet. Eu acho que o sistema é assim, o meu também. Aí tudo isso, quando eu chegava em casa, eu podia usar blusinha, que estava muito quente, muito confortável. Então, isso não me abalou tanto, porque eu acho que também quando você está tão bem, está tão bem, nada te abala. Nossa, Nada... eu tinha nevasca. Uma vez mesmo, Brincava eu lembro que o pessoal falou assim, lá no Instituto, uma sirene, né? Eu falei, ai, fogo? Inverno desse fogo? Aí eles vieram avisando, não, vai chegar uma tempestade, o país ele é baixo, né? A maior montanha é aquela que a Cintia colocou a foto que eu tô em cima lá, que é da Dinamarca, né? E tem uma outra lá no perto dos fiordes lá. Então, quando venta, sai de perto e entra para casa, porque o vento bem rápido, né? E aí a gente vindo embora, e a bicicleta indo de um lado e no outro. Mas assim, é muito interessante. Então, o sistema que eles entram falando sobre segurança. Então, uma coisa legal, jardim de infância lá. O jardim de infância, assim, a mãe dinamarquesa, quando o filho nasce, ela registra e depois já registra numa escola para pegar a melhor creche, a melhor escola. Então, paga. A maioria das vezes é pública. Poucas são as pagas. Tanto que é pública que os príncipes lá, eles estudam em escola pública. Eles andam de bicicleta na rua. Aí, e aí quando... Mas depois eu quero te perguntar sobre isso, não deixa de esquecer. E aí, uma vez a gente voltando do instituto, 4 horas da tarde, tá um trânsito, né? De bicicleta, de carros. E aí, quando eu olhei, né, ali separa, né? Aí o trem tá passando. Eu falei, mas essa fila de carro hora dessa, né? Não é nem ponto exato, né, o trem. Quando eu olhei, aí tava todo mundo, os estudantes assim, né? Todo mundo parou e começou a rir. E o pessoal dos carros, maior paciência do mundo. Então, aquela fila enorme de carro, de bicicleta, de gente a pé. A professora do jardim de infância, num horário de pico, estava com as crianças de 7 anos ensinando a atravessar na faixa de pedestre. Porque lá, se você não atravessar na faixa de pedestre, é multa. E a coisa mais lindinha, aquelas cabeças brancas, todo mundo ali atravessando assim. Primeiro ela fez 2 testes. Um com a mão, né? Ali. Um segurando na mão do outro. E depois, cada um atravessando. E o pessoal achando aquilo o máximo. Aí eu pensei assim, cara, ninguém tá estressado. Mas por que eles não fazem isso? É porque eles preparam o filho para o mundo, né? Eles preparam para 10 anos, já volta da escola sozinho pela floresta. Mas pode voltar pela floresta, ninguém vai matar a criança, ninguém vai... Sabe? Então, isso é fantástico lá. O que você queria me perguntar em relação à realeza? Eu queria perguntar da realeza, na verdade, mas fala da bicicletinha antes. Por que eles gostam tanto de bicicleta? Eles têm essa questão de preservar o ar, o ambiente, ou não? É porque ou porque é realmente caro ter transporte, ou é o trânsito? Como que é? Porque a realeza tem dinheiro para comprar carro, né? Tem os dois lados da moeda. Primeiro é que, assim, é um país sustentável. Então, a bicicleta é um incentivo bastante para a bicicleta. Só que o carro,
o carro também é muito caro. O imposto sobre o carro, sobre o combustível, também é muito caro. Então, o incentivo ao transporte público lá é 100%. Igual a Europa em si, eles gostam que você anda de trem, de bicicleta. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu quase enlouqueci minha tia. Eu falei, tia do céu, vamos pegar um ônibus, vamos pegar um trem. Não tem, porque o carro lá é barato. Não tem. Né? Então, assim, lá tem os dois lados, mas o pessoal em si, lá eles praticam muito esporte. Mas muito, eles correm. Então, assim, eu conversei com os amigos agora que estavam... Mesmo no inverno. Mesmo no inverno. Não tem roupa, né? As empresas de esporte lá, elas são preparadas, né? Você põe uma blusa fininha, mas você tá quente. E eu conversei com o pessoal do instituto, que eu ainda tenho contato lá agora, na quarentena, né? E eles passaram batida. Agora começou a abrir muita coisa. E começou a abrir também, porque também chega o verão, né? Tá tudo muito... Aí ninguém quer ficar em casa também, né? Tudo muito bonito. Então, no verão, primavera, verão lá, o pessoal sai muito. Tem muita coisa. Então, tá tudo muito florido. Eu vi fotos ontem de uma amiga minha que mora em Silkeborg. Silkeborg tá maravilhosa. Então, os lagos estão lindos. Então, eles praticam muito esporte. Então, quando dá a oportunidade da bicicleta, eles preferem ir para o trabalho de bicicleta. E lá não soa, né? O clima não... Não. Não permite isso. Sabe aqueles desodorantes da Natura? Aqueles de cremezinho? Eu comprei um para levar e usei ele, somente ele, tá? Um ano. Sério, você não soa. Você não soa. É incrível. Você passa muito pouco desodorante, você não soa. É muito bacana. Caraca. Agora sim. Deixa eu ver. Tinha uns pontos. E a questão da... Você tem que não, falar pode uma coisa perguntar. da bicicleta ainda ou não? A gente tinha falado sobre a questão da monarquia mesmo, né? Me fala como que é o sistema lá. Você lá tem a Margaret... ela é chamada monarquia parlamentar. Então, se tem a família real, mas tem um parlamento. E aí, o que acontece? Sempre tem o primeiro-ministro. Tem o primeiro-ministro e tem a rainha. Então, a Margaret II, inclusive, ela fez 80 anos, dia 16 de abril. E aí... Será que ela vai ser eterna igual a Elizabeth? Elas são muito amigas. Eu ia contar aqui a fofoca da realeza dinamarquesa. Lá em Copenhague, conta. Lá em Copenhague tem o castelo, onde eles ficam. E aí, do castelo, tem a ópera, que era no meio, assim, do lago, meio da ilha, que é toda de vidro, é toda linda, linda. A arquitetura dinamarquesa, ela é fantástica. Foi um presente da Elizabeth para a Margaret. Foi a obra, né, da ópera. E ela foi, pessoalmente, foi inaugurar. As duas são elegantíssimas, né? A rainha da Dinamarca, ela é super elegante, super... Até eu conheci ela, eu vi ela de pertinho, assim, como a gente vê, assim, não tão perto como os alunos, mas muito próximo. No ano que eu estava em Copenhague, ela foi... Porque, assim, os dinamarqueses, eles têm umas coisas bizarras que você morre de rir. Lá em Copenhague tinha uma estátua muito importante, que era do homem pelado. Tá? Eu esqueci a história agora. E aí, um dia... presente. Que presente, né? Aí um dia, um pessoal lá não tem câmeras, mas eu acho que foi uns adolescentes meio bêbados, né? Sumiram com essa estátua. Sumiu. Aí ficou-se 2 anos construindo outra. E ela foi justamente lá inaugurar a estátua e dar uma bronca na população para ninguém pegar aquela estátua, ninguém roubar a estátua. Sabe? Então, assim, tem umas coisas que é muito engraçada lá. Então, o que os meninos falaram? Esconderam a estátua do homem pelado. Aí. Mas, assim, a princesa lá, quando eu fui em Copenhague 3 vezes. A princesa, uma vez que eu fui, que eu estava em Nihal lá, comendo alguma coisa, me falaram, a princesa passou aí de bicicleta com os filhos.
Então, assim, eles têm uma rotina muito diferente do que a gente imagina de realeza. Eles são muito simples em relação a isso. Né? Não estou falando que não tem lá suas vontades, mas, enfim, a vida dinamarquesa ela é muito simplória. No sentido, mas você fala assim, mas eles têm coisas caras. Né? Assim, todo mundo tem um MacBook, todo mundo tem um iPhone, mas todo mundo trabalha para isso. Né? É a diferença. Então, o que eles têm de filosofia de vida? Eu vou ter uma casa confortável, porque o inverno é muito rigoroso, então a minha casa precisa, no mínimo, me deixar confortável. E no verão eu preciso aproveitar. Então, raramente você vê uma piscina lá no pátio. Porque lá tem muitos lagos também, né? Tem muita coisa que eles aproveitam. Porque também eles falam que se eles tiverem piscina, eles vão ficar muito retidos dentro de casa no verão. E eles não querem. Então, no máximo que eles têm é uma jacuzzi, algo mais quentinho, às vezes, para tomar um vinho. E aí, a partir daí, eles têm um carro para a família e guardam dinheiro. Então, o dinamarquês, ele viaja cerca de 4 vezes ao ano. E aí, 2 férias muito longas, mas tem essas mini férias que eles também viajam. E para onde que eles vão? Em busca do sol. Então, você morria de rir. Você via o pessoal saindo lá do instituto, dando tchau, boas férias e tal. Aí chegava tudo laranja, né? Porque eles estavam tudo na Espanha, estavam nos países que eles pegam sol. Porque eles têm, naturalmente, eles são deficientes em vitamina D. Por causa que a incidência solar lá é só 3 meses. 3 meses, e olha lá que tem 2 meses muito forte. O restante é muito, muito frio. Então, a partir daí, eles caminharam, né? Eles são evoluídos, né? Eles evoluíram de uma certa forma que o governo, ele dá 1 ano de licença maternidade, tanto para o pai como para a mãe. Os dois têm o direito. 1 ano. E essa licença tem um prazo, se eu não me engano, pode tirar até a criança. Por exemplo, se eles não quiserem tirar quando a criança nasceu, eles podem tirar até essa criança ter 7 anos. Eles têm esse direito. Então, por exemplo, a criança nasceu, só a mãe tirou. E aí, ou tirou poucos meses e voltou. Depois eles têm vai tirando, sabe? Não precisa tirar o primeiro ano todinho. Não tem necessidade. E aí, como também eles que cuidam da casa, eles não têm domésticas lá. Não existe isso. Então, assim, como também não se entra com um sapato dentro da casa, então isso já melhora muito dentro a limpeza, né? Não existe isso, você entrar com sapato. Quando você vai jantar na casa de alguém, você ganha uma pantufa. Porque eles sempre tiveram isso. Ainda mais, acho que é o europeu, assim, ainda né? mais quando tá... Eu cheguei na Bulgária também, me deram, falou assim, pode tirar seu sapato, põe seu chinelinho. Mas tem... Fiquei sem graça, porque eu já ia entrando. Brasileiro, né? O brasileiro, ele quer tudo. Outra coisa, eu falei de Brasil, né? Todo mundo, igual eu falei pra Cintia, a gente já viajou em alguns lugares, igual, por exemplo, quando eu fui pra Turquia, eu senti um certo, assim, um preconceitozinho, né? Mas lá não, eles amam o Brasil. Eles falavam sempre assim pra mim, você é uma pessoa feliz. Eu falava assim, você que é feliz, né? Você sabe, né? Se você... a primeira coisa que eles falavam, você é feliz, você tem sol. Era a primeira coisa que eles falam, a gente agradecer por ter sol, né? Porque eles falam que o sol é vida. Então, agora, por exemplo, lá tá tendo sol. Aí as plantações de canola, que é pro óleo, tá amarelo, assim, tá a coisa mais linda o país. Lindo, lindo, lindo. Então, eles têm essa associação muito boa com o sol, porque a produção vem no sol, né? Então, a agricultura cresce no sol. Então, em termos de agricultura, eles estão quase 100% orgânicos. E isso foi uma decisão 100% orgânicos. Então, eles não aceitam nada que tenha a taxa de pesticidas. Eles não aceitam. Eles são 100% orgânicos. E eles podem fazer isso. Porque eles passaram um tempo e se organizaram para isso. Aí uma das coisas que o pessoal mais faz é falar assim, Érica, por que você veio embora? Por que você compara? Você voltou para o Brasil, você morou na Dinamarca. Gente, não tem como comparar.
a gente nunca tem que comparar o nosso país com o outro. A gente pode comparar até países europeus que tiveram o mesmo tipo de política, né? Mas o Brasil, ele ainda é muito diferente, né? E aí, lá, eles têm uma filosofia de vida também totalmente diferente. Então, num velório lá, o pessoal não chora, o pessoal comemora. É igual, por exemplo... Ô, Glória, vai embora! Não, ele viveu muito bem, eles falam isso. É igual lá um caso importante lá do Instituto. Lá no Instituto, né? Tinha às vezes uma sexta-feira, você estava trabalhando e de repente o diretor do Instituto falava assim: tem pra cantina todo mundo 10 horas da manhã. Aí chegava lá e tava todo mundo, né? Aí no começo eu ficava sem entender. Aí depois o Eric foi falando para mim, falou: não, esse cara foi mandado embora. Eu falei, ele foi mandado embora, né? Ele foi demitido. Eu falei, mas por que tá todo mundo feliz? Mas é isso, a gente está agradecendo que ele foi um bom funcionário. Aí eu tenho que agradecer as coisas boas que ele fez, senão ele entra em depressão. E eu entendi, eu falei, mas na verdade é isso, né? Você for me demitir, o cara falou, olha, você foi péssimo. Não, você foi bom. Mas eu não sei, eles são religiosos, assim? Eles são cristãos, alguma coisa assim? Mas a Bíblia fala, né? Em tudo dá graça. Então, acho que é por isso que eles levam esse lema, né? Talvez seja em tudo dá graça. Vamos dar graça. Tá se lascando? Vamos dar graça. Tá morrendo. É bem isso. Sei lá, certo, eles levam isso. E eu esqueci de perguntar, tem faculdade pública ou é só privada ou tem as duas? É meio a meio. Meio a meio. Então, assim, é tudo pela condição social. Se você é rico, você paga. Se você não é tão rico, metade. O governo paga metade. Aí você consegue provar E os melhores alunos ganham bolsa. Ótimo. E você disse que não teve problema, né, com amizade e tal, sempre foi muito receptivo com você, você não teve problema nenhum. E aí, assim, tudo em inglês, né? Mas você conseguiu entender um pouquinho do dinamarquês ou nem teve como nem aprender porque não dava esse tempo também, né? Porque você tinha que se dedicar à pesquisa. Não, assim, eu fiz aula de dinamarquês, eu fiz 2 meses de dinamarquês, né? Eu sei algumas palavras. E se eu tivesse estudado também mais, hoje em dia eu estava mais fluente. Mas o que aconteceu? Eu morava numa parte de Silkeborg. A escola, lá tem uma pontezinha também, é Barra e Aragaça, sabe? Aí tem a parte mais nova e a parte mais antiga. Eu morava na parte antiga. A escola era na parte nova. Os 3 meses de verão foi ótimo. Então, ali no verão foi ótimo. Por quê? Porque aí eu ia de bicicleta, tava sol, tava lindo. Na hora que chegou o inverno, assim, que eu saía do instituto, tinha que ir direto pro dinamarquês, depois voltar para minha casa, eu desanimei. Falei, não. Mas você ia de bicicleta também? Bicicleta também. Mas e a neve? Como que fazia pra andar na neve? As ruas todos os dias. Mas aí mesmo assim, porque não fica liso, não? Não, porque sabe por quê? É porque os caminhos da bicicleta muitas vezes é dentro da floresta, é muita areia. Tá. Aí você porque eu lembro que ficava bem Só que não neva muito, Cíntia. Lá não neva muito, tá? Lá é bem diferente. Lá sofre, por isso que eles estudam tanto mudanças climáticas, porque lá eles sofrem diretamente o efeito. Então, por exemplo, o ano que eu morei lá, a primeira neve veio um presente para mim. Todo mundo falou, o presente veio para você, porque chegou no dia do Natal. Então, chegou lindamente em Copenhague, ficou lindo, lindo, lindo. E aí, a cada ano, tá ficando mais quente. Então, assim, não neva tanto. Não passa, assim, aqueles dias nevando. Tem-se neve, tem um tempo, mas não é sempre. É frio, mas nem sempre tá com neve. Chove bastante. Agora, chover... Nossa, chove muito, muito. O outono chove muito. E o início da primavera também chove bastante. Nossa, o que parece que você está me falando é um pouco parecido com a Inglaterra, porque a Inglaterra chove muito e não tem neve, né? E a Inglaterra simplesmente nunca neva, ela é sempre assim. E me fala, você teve que escrever algum relatório? Tive sim. Seu
seu doutorado, como que foi? Aí você teve que escrever parte em inglês, parte em português? Como Foi que assim, o artigo que eu produzi lá, eu já trouxe ele em inglês. É porque lá na UEM, lá no Nupélia, eles têm já eles são um pouco mais evoluídos em relação à pós-graduação. Então, você monta a sua tese em relação a algumas normas, introdução, tal, assim, sei que você anexa o arquivo do artigo. Aí eu anexei os artigos, né, do que eu produzi lá. E outra coisa, quando você ganha uma bolsa do Brasil, não é uma bagunça, né? O pessoal tem tudo um contexto. Então, assim, eu fiquei um ano lá, eles me pagaram um ano de bolsa. Quer dizer, a população brasileira me pagou. Então, foi um dinheiro considerável, porque eu ganhava 1.300 euros por mês. Se eu não me engano, na época era 1.500 euros. Então, é muito dinheiro. O preço que está o euro hoje em dia? Está R$ 7, multiplica aí. Então, eu ganhava por mês. Então, quando você volta, o CNPq ele é muito sério em relação a isso. Quando você volta, você tem que ir na Polícia Federal e provar que você entrou no país, primeira coisa. E depois passa 2 anos, você tem que voltar na Polícia Federal e mostrar que você continua no país. Então, você tem aquele 1 ano e depois que você defende a sua tese, você tem mais 1 ano. Então, é o período que você tem para trabalhar no Brasil em ciência e pagar a sua bolsa lá. Então, é tudo muito sério. tá? Você tem que ficar aqui, você não pode falar assim, vou fazer então agora. Não, mas muitos voltam. Muitos não respeitam, estão sendo processados aí. É processado, você tem que devolver o dinheiro, sabe? Quando eu lembro, fiquei sabendo de vários amigos meus que tem que devolver o dinheiro. Você não pode fazer isso, você tem que seguir as regras. Você não pode. Então, você fica 2 anos, depois você pode implementar outra bolsa para pós-doutorado ou para um mestrado em outra área e tal. Então, a política de bolsas, ela é muito certinha. E aí, fora isso, o seu orientador, ele manda um relatório às cegas, você não fica sabendo, e ele te avalia. Né? Então, tem tudo isso. Você tem que dar um respaldo. Então, não é só ir lá, como se diz, aproveitar. Fazer. Não, você tem que trazer retorno de volta, né? Você tem que fazer certinho. Ai, nossa, Érica, eu tô assim, muito feliz, porque tudo que você compartilhou agora, você deu assim um estudo de toda a Dinamarca em vai dar 1 hora ainda, nem deu 1 hora, e você fez esse resumão todo, foi maravilhoso. Você tem mais alguma curiosidade que você quer compartilhar? Não sei. Umas coisinhas, peraí. Mostra, eu quero ver sua camisa também. Esses aqui é os dinamarquesinhos, os Spinix. Eles são, o país inteiro tem, né? Que eles são essas molinhas. Aí esse aqui é um Viking e esse aqui é a bandeirinha da Dinamarca, né? Então, assim, todo mundo que vai na Dinamarca tem que trazer para casa, porque não tem de tudo, tem da Páscoa, eles têm tudo, assim, é muito bacana. E assim, eu ganhei muita coisa, né? Quando eu vim, eu trouxe 2 malas, foi tudo uma piada, né? Minha avó, a Tatã perdeu minha mala, nossa, mas eu ganhei muitos presentes. Então, assim, a maioria me deram bastante chocolate de lá. O chocolate lá não é o melhor do mundo, mas tem uns muito bons mesmo, né? Em termos de comida, não vá pensar que você vai chegar e lá vai pegar uma comida super temperada, mas você vai pegar uma comida gostosa, uma comida assim que, né, que acalenta, que é boa. E lá eles também têm muita vantagem, muitas vezes eles fazem um brunch, né, que eles fazem café da manhã e almoço junto e depois na janta tomam uma sopa, alguma coisa. Outra coisa, os dinamarqueses, muitas vezes ele não entende o que você está falando, aí você acha que ele está sendo grosso, mas eles não são de maneira alguma, né? Eles são super receptivos. Aonde você vai ali que você pediu uma ajuda, se a pessoa não falar inglês, ela vai chamar uma outra que fala inglês e vai te dar uma dica. Então, eu indico todo mundo que for fazer tem que conhecer a Dinamarca no verão, né? É formidável. Não só a Dinamarca, aqueles países todos ali é muito mais caro, né? Mas mesmo assim,
algumas dicas, né? Então, programação para ir para a Escandinávia. Então, mesmo que você vá agora mesmo, abril, maio, é perfeito para ir. Também não tá tão frio e tá muito bonito. Só que os hotéis lá não são muito baratos, então você tem que se programar antes. Outra coisa, nunca... Esse dia eu até li um post de uma brasileira, né, que ela começou a enlouquecer quando ela estava convertendo o que ela estava comprando em dinamarquês para o real. É regra para qualquer país. Quem converte não se diverte. Não se diverte, né? Então, por exemplo, a gente tem que pensar o quê? Que eu pago 30 reais, 30 coroas dinamarquesa num cachorro-quente, é como se fosse realmente 6 reais daqui. Porque a moeda ela não pode ser comparada, né? Porque a gente tem isso que não é comparado nunca. E outra coisa, quando você viajar para a Dinamarca ou for para estudar, tenta, pelo menos, guardar um dinheiro todo mês. Porque compensa conhecer a Dinamarca. Igual, por exemplo, eu fui em Skive, que é no final, bem no final da Dinamarca, que aí você tem o encontro dos dois mares. Então, a gente pegou um carro, alugou um carro, eu mais a minha amiga Ana Luísa, do Portugal, a Jennifer, da Índia, a Jai, da China. Acho que era só nós. Isso. E a gente foi. E foi super legal. A gente saiu de manhã, fez a volta e foi fazer um monte de coisa. Porque são lugares que a gente não conhece. Você vê assim, todo lugar que você passa dentro da Dinamarca, você vê que é extremamente arquitetônico. O país inteiro é em cima de indústria, de estrada. Então, tem muita coisa. No mais, Cíntia, eu queria muito agradecer pela oportunidade, né? Todo mundo fala. Quando você fala da Dinamarca, seus olhos brilham, mas brilha mesmo, porque foi realmente uma experiência muito bacana estar lá. Eu acho que todo mundo que teve no Instituto, a gente vê de vez em quando, a gente fala que a única coisa que a gente fala que a gente sente saudade da Dinamarca, porque realmente foi um presente. Né? Você está num país escandinavo, onde a corrupção é zero, né? O país mais feliz do mundo, e você ter só experiências boas e ter a oportunidade de viver a cultura, né? Então, poucos estudantes teve a oportunidade de passar um Natal dentro da família dinamarquesa. Ver como eles são no Natal. Então, eu tive essa oportunidade. É muito, muito bacana. E eu quero voltar, né, para passear. Já até chamei a Cíntia. Eu falei, o dia que você topar. E agora, se a Covid deixar, né, a gente vai, se organiza, vai em Copenhague, dá umas voltas lá. Porque realmente vale a pena. É muito, muito bonito. Tá? E é isso, gente. Eu acho assim que, em termos da Dinamarca, o que eu tenho é agradecer a presença de todos vocês e uma oração, né? Para todo mundo, né? Que hoje é o dia da oração lá. Eu acho que todo mundo fique em paz e todo mundo se cuide, né? Eu acho que mais que a gente está querendo agora é muita paz para todo mundo e uma vacina, né? Então, acho que a minha oração vai para isso. Cíntia, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço, Érica, porque, igual eu te falei no começo da live, né? Eu sou fascinada em conhecer novos países, culturas, povos. E aí, quando eu tive essa ideia assim, né? E foi aparecendo as pessoas que eu conheço e foi, sabe, linkando com cada país. Falei, nossa, que legal, vou falar com essa tal coisa e tal. E por quê? Porque isso enche os meus olhos. Eu não sei nem se é tanto para as pessoas que estão passando aqui, né? Porque foram até bastante. Mas para mim é assim, fascinante, sabe? Enche meus olhos de amor mesmo, porque é muito lindo a gente conhecer outros países, sabe? É muito fascinante você ir e conhecer como as pessoas pensam, porque a gente fala assim, nossa, ele vive com uma cultura estranha. Mas por quê? A gente não tem a mentalidade das pessoas, né? A mentalidade é totalmente diferente. Criação, igual você falou, a criação, como eles lidam com certos relacionamentos. Então, tudo isso envolve para essas esquisitices que a gente classifica se torna normal para a pessoa, né? É bem normal.
E aí, quando a gente vai para países exóticos assim, a gente fala, nossa, que estranho, nossa, que não sei o quê. E não é, para eles é normal, É o sabe? Assim, cotidiano, né? e eu sempre cito a China, porque a China, tipo, para mim foi o extremo, sabe? Foi assim, o mais exótico que eu fui até hoje, porque os outros meio que têm a mesma tendência. Mas o mais legal é que eles não se preocupam com a ditadura social. O que que é isso? É você sair do jeito que você quiser, que as pessoas não vão A te separar. dinamarquesa também é isso. É assim? Apesar que as dinamarquesas elas são elegantíssimas. Elas são muito elegantes. Um amigo meu brasileiro que foi lá, o Leonardo, a gente estava na estação de trem e ele, não esqueça, ele virou e falou assim: que Gisele Bündchen o quê? Mulher bonita dinamarquesa. Porque são muito bonitas, né? Então pode colocar uma camiseta velha que dá pra ficar tudo Vão certo. ficar bonita, né? É isso. Então, e aí ela assim, então lá também é dessa forma, né? Então eles não se preocupam com se vão agradar o outro ou não, eles querem se sentir bem, né? Então se tá assim, de cabelo roxo para cima e tal, olha lá, tá Quem que é esse biólogo? Eu acho que eu já ouvi falar esse biólogo, Giba. É seu amigo, né? Não? Quem que é esse menino, gente? Você Não conhece conheço a a África, eu também não conheço a África do Sul. Você Mas, conhece? não, mas a África do Sul é um país que compensa. Já tem um pessoal que. Só que é ainda muito caro para ir lá para fazer os safaris, as coisas. Então, ainda Cara, não. não é minha prioridade, sabe? Só que eu não trabalho com prioridades, eu trabalho com oportunidades. Eu sempre Eu falo isso. sei bem o que é isso. Eu falo para Então, todo mundo, pessoal, vai conhecer a Dinamarca. É caro. Só que vai conhecer também Praga, porque é muito barata e é muito bonita. então eu vi que é um dos países mais baratos de se viajar na Europa. Muito Eu legal, olhei já. é muito linda. Mas é isso, Uhum. Cintia. Então, muito obrigada, tá? Muito Eu que obrigada a todos os agradeço. presentes, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter dado essa aula sobre a Dinamarca. Então tá. Tchau. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau, amor. Tchau.